Olá, aluno! Olá, aluna do Estratégia Concurso. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de Administração, e a gente segue aqui falando de administração de recursos materiais. Dentro disso, classificação de materiais é o grande tema, e a gente vai falar agora especificamente de atributos para classificação. Isso aqui é um excelente custo-benefício. Por quê? Porque é simples, é fácil, são 3 atributos intuitivos, você vai entender quais são eles e despenca em prova. Classificação de materiais é um tema que é muito cobrado. Dentro de classificação, atributo é cobrado bastante, tá? Tem alguma cobrança em relação à definição, mas atributo é uma questão certa se o examinador for cobrar classificação de materiais, tá bom? Veja lá. Os materiais não podem ser classificados usando para isso sistemas que não tenham qualquer tipo de padronização. Seria uma bagunça, né? Veja, você de fato já não tem um sistema pacificado. Mais adiante, a gente vai falar disso em algum momento, você tem vários sistemas de classificação e não tem uma regra, tem que usar esse, tem que usar aquele. Os critérios, inclusive, são definidos pela própria organização. Mas dentro do sistema, você precisa usar 3 atributos, tá? E esses 3 atributos você precisa se basear neles para criar ou adotar o sistema que você escolha como o mais importante, mais adaptável à sua situação. Tá? Veja lá quais são os 3 atributos. É simples. E isso tem que decorar. Não tem jeito. Mas você não... Vem cá. Você não vai decorar, você vai entender. Não detesta esse negócio de decorar. Entenda, até porque aqui é super intuitivo. Né? Veja lá os 3 atributos. Abrangência, não precisa nem explicar, a gente vai explicar, mas nem precisaria. Flexibilidade e praticidade. É super tranquilo. Né? Os 3 são entendíveis, né? Auto-entendíveis. Mas vamos lá, vamos entender cada um deles. Então tá aqui, ó, abrangência, flexibilidade e praticidade, tá? Abrangência, gente, o que é abrangência? Abrangência, o que é? Ao invés de ficar lendo ali, eu vou explicar para você. O sistema que você adota de classificação, ele tem que abranger tudo que você tem de material, né? Você não pode ter um sistema restritivo por alguma razão, seja qual for a razão. Ah, mas não, eu não tenho como capturar aquela característica do material, porque o meu sistema não permite, ele só vai até... Não! O seu sistema tem que ser abrangente. Veja lá o que diz. Ó, ele deve permitir que a classificação possa incluir um vasto número de diferentes tipos de materiais. Tá vendo? Englobando grande variedade de características, como peso, forma. Lembra tudo aquilo que falou Marco Aurélio Dias lá atrás? Definição de classificação? Tem que incluir tudo. Então, veja, deve tratar da maior gama possível de características. Deve ser abrangente o suficiente para representar todos os tipos de material que você tenha. Então, não dá para você ter um sistema de material, a gente vai ver isso mais para frente também. Primeiro, que não abranja tudo. Tem que abranger 100%. E segundo, não dá para você ter um sistema de material, esse eu já estou até misturando outro atributo, que de alguma forma impeça que a organização faça qualquer coisa que ela queira fazer. A organização não tem que se adaptar ao sistema de material, ao contrário, o sistema tem que estar aberto e receptivo e tem que receber tudo. Tudo que chega tem que ser codificado de uma forma correta pelo sistema de material. Então ele tem que ser abrangente, ele não pode ser restritivo. Tá? Vamos para o segundo ponto, flexibilidade. Segundo atributo. É o que eu acabei de falar agora, eu já invadi um pouco a flexibilidade quando a gente falava ali da abrangência. Você tem que ter uma visão global, você tem que prezar pelo interrelacionamento dos materiais, mas não é isso que cai não, o que cai está aqui. Ó. Você tem que ter um sistema que seja maleável, que seja adaptável às suas necessidades, tá? E que se adeque às necessidades que a organização tem. É o que eu acabei de falar. O seu sistema de classificação e no final de codificação, ele não pode impor limites para a própria organização. Não tem cabimento. Né? Então a organização ela quer comprar uma série de materiais, e aí você que cuida do sistema de codificação fala, não, esse daí você não pode comprar, porque eu não tenho como colocar no meu sistema, porque ele não captura essa característica, por qualquer motivo. Não faz o menor sentido. Né? Ou então, não, esse tipo de material também não pode comprar porque ele não cabe no sistema. Não tem código para ele, esgotou. Não, você troque o sistema, reveja o sistema, mexa no sistema. Mas do ponto de vista de flexibilidade, o sistema tem que se adaptar à organização. Né? E veja, em organizações muito burocráticas, etc., isso no mundo privado é mais difícil porque isso é prejuízo na certa. Mas, eventualmente, no mundo público, você pode ter sistemas que forçam o processo a se adaptar ao que tem ali, né? Não faz nenhum sentido. Então, flexibilidade é isso, tá certo? Maleável, adaptável, se adequando às necessidades da organização o tempo todo, tá? E a praticidade, esse é o mais simples de todos, né? Por isso é o que menos cai. Os 2 primeiros caem muito, abrangência e flexibilidade. Inclusive cai um no lugar do outro, um no lugar do outro. Abrangência entra tudo, tem que receber tudo. E flexibilidade tem que se adaptar às necessidades da organização.
tá? Então, se a organização compra milhares, o sistema tem que ir lá e abrir e pegar e se adaptar a essa leitura nova, tá? Praticidade, por último, exige o quê? Simplicidade da classificação. Você tem que eliminar, lembra que a gente falou lá no comecinho, os julgamentos subjetivos ou complexos, tá? Você tem que ter uma leitura simples ali, o código 15, sei lá, qualquer um, representa tal coisa e é simples assim. Se o material tem a característica tal, você joga o código tal nele. Não tem aquela ser ou não ser, o que é esse documento, o que é esse material, é ou não é. Não. Tem que ser simples, objetivo e prático, tá bom? Direto, tá? A gente está até estendendo demais aqui, é simplesinho mesmo isso aqui, só que cai tanto que eu estou enfatizando mesmo para você lembrar, tá? Veja aqui, resumo. A abrangência, vou botar no PowerPoint para você. A abrangência, flexibilidade e simplicidade, tá bom? Cabe tudo, se adapta à necessidade e é simples, direto, rápido. Você sabe o que é um sistema de classificação bom? É aquele sistema que a pessoa com a prática olhou o código, sabe do que está falando. Tá? De novo, eu já falei isso para vocês. Eventualmente, você não vai na filigrana ali do material, porque às vezes realmente é muita coisa. Você tem que saber a dimensão, a gramatura, a cor. Então não dá, você tem um número ali, com um número extenso, com vários algarismos, mas você olhando o comecinho do número ali, você sabe do que se trata. Então, por exemplo, você tem um número para essa caneta eletrônica aqui, você vai saber que, quando você olha lá o númerozão todo desse material, você vai identificar que é uma caneta eletrônica. Você eventualmente não vai saber se ela é preta, qual é a marca, qual é a configuração. Isso talvez você tenha que olhar no plano de codificação. Mas você pelo menos identifica o que é. É uma caneta eletrônica para usar para isso, para aquilo. Tá? Então, o código bom, o processo de classificação bom, eficiente, é o simples, é o que permite, inclusive, essa interpretação imediata, tá certo? Essa é uma característica da simplicidade, vira e mexe aparece isso. Questões, gente? Veja essa aqui, na gestão de material e controle de estoques e almoxarifado, um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades ou atributos que o torne satisfatório. Perguntinha clássica de atributos de classificação. Sabendo que até aqui está enunciado, tá? Então veja lá, na gestão de material e controle de estoques, um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades ou atributos. Preste atenção só, que ele chama de qualidade aqui, hein? Tá? Não é muito comum, não. Geralmente vem como atributo, mas aqui apareceu como qualidade. Ele botou entre parênteses atributo, né? E se não tivesse aqui, professor, o que eu faria? Bom, aí deixa eu ver como é que estão as respostas aqui. Só tem um, de fato, que é atributo. Ele teria que colocar mesmo, senão a questão ia dar discussão. Eu imaginei que fosse ter todos os atributos ali, e aí ficaria meio subentendido que ele estava buscando atributo. Mas não, só tem um. Então, de fato, ele tinha que escrever, tanto é que escreveu. Vamos lá, vamos para a questão. Sabendo que essas qualidades se representam em 3 aspectos no sistema de classificação, que resposta apresenta um desses atributos? Então, a gente já viu lá, né? A abrangência, flexibilidade e a praticidade, né? Tem que achar um dos 3. De cara, você achou aqui, ó. Tá? Abrangência, tá? Esse daqui foi facinho. Estava de cara aqui, o resto não é, né? E óbvio, né, eu estou procurando aqui se tinha outros. Não podia ter, porque está dizendo que só tem um lá mesmo. Né? Então não podia ter. Mas veja, periodicidade, diversidade, durabilidade, resistência, não dá nem para confundir muito. Né? São todas... O periodicidade e o diversidade, então, nem características são. Né? Durabilidade e resistência ainda são tipos de características que você pode encontrar. Mas aqui, veja que é bem tranquilo. Abrangência, flexibilidade e praticidade. Essa aqui é uma questão de 15 segundos. Questãozinha simples, tá? Para passar para a próxima rápido. Que é essa aqui. Vamos lá. Um bom sistema de classificação deve possuir os seguintes atributos. Outra pergunta típica, e aqui cobra os 3. Né? Cobra os 3 aqui, a gente viu lá. Abrangência, né? Flexibilidade e praticidade. Cadê? Tá literalmente assim. Tá aqui, ó. Abrangência, flexibilidade e praticidade. Tá até na ordem que a gente estudou. Tá certo? Não tem ordem, tá? Se tivesse ao contrário ali, praticidade, flexibilidade, abrangência no meio, flexibilidade no fim, não faz mal, são 3. Geralmente aparece assim porque é a ordem que está na literatura, enfim. E aqui o examinador foi bonzinho e botou na mesma ordem para não confundir você. Vamos ver o resto. Uma coisa que é importante. Muitas vezes, veja aqui, ó, aparece o simplicidade no lugar do praticidade, tá? Só aqui ele está em 2 locais, ó. O correto é praticidade, tá?
Dentro da praticidade está até lá a simplicidade, tem que ser simples para ser prático, mas cuidado para não confundir, muita gente confunde. Então, às vezes, você pode ter duas alternativas idênticas, abrangência, flexibilidade e praticidade, abrangência, flexibilidade e simplicidade. E aí, às vezes, a pessoa dá uma pane geral ali e ela não acaba errando. Tá? É praticidade o termo correto. Tá? Então, veja, traz a simplicidade ali, sempre vai trazer para confundir, e aí mistura os outros, tem abrangência ali na A, tem, enfim, tem um monte de coisa misturada por aí, tem o praticidade na E, tá? Mas aí o que ele está buscando são os três, todos juntinhos. Deixa eu ver se tem mais coisa, não tem. Letra B, falei para vocês que isso aqui era rapidinho, ótimo custo-benefício, porque é simples e cai muito, tá? Abrangência, flexibilidade e praticidade. Sabe diferenciar os três? Sabe identificar qual é os três? Pode vir a definição para você achar qual é o atributo. Pode vir o atributo para você achar a definição. Então precisa saber o que é um, o que é outro, diferenciar um de cada, diferenciar um do outro e saber quais são os três para matar quando vier a questão como essa. Tá bom? Tranquilo. Vale a pena estudar isso aqui, cai bastante. Vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já.